lá, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Estamos hoje no dia 37 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus, claro, e depois a você por estar aqui no dia 37, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E aproveitando você aqui, olha, se inscreve para amanhã, dia 38, você receber a notificação e juntos nós continuarmos essa maravilhosa lei do Senhor que mudou a humanidade e continua mudando nossas vidas todos os dias. E assim, curte aqui também porque o evangelho é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então assim, seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para frente. E vamos lá. Hoje, é dia 37 de 365 dias, Números capítulo 28. E vamos continuar essa história maravilhosa em nome de Cristo Jesus. Números capítulo 28, versículo 1. As ofertas diárias. E aí você vê que coisa linda, né? Todo esse contexto, agora, o Senhor está mostrando o que aconteceu com a comunidade de Israel, que estava no deserto, e o que aconteceu ali, a continuação daquela jornada que Deus tinha iniciado com Moisés. E agora Moisés ainda está aqui, mas o preparativo, digamos assim, para a ausência dele já está acontecendo. Para honra e glória de nosso Senhor Cristo, como nós lemos ontem. Moisés ele pediu a Deus para que ele fosse levantado um outro líder. Porque Moisés sabia, Deus falou para Moisés que ele seria tirado. Mas aí que está aquela questão que isso é fundamental, que nós vimos ontem, né? Para honra e glória de nosso Senhor Cristo. Quando nós oramos a Deus conforme o propósito e a vontade dele, o plano dele, isso é maravilhoso. E aqui a gente vai, para honra e glória de nosso Senhor Cristo, nós vamos ver o desenrolar de todo esse período e os acontecimentos futuros. Vamos lá. As ofertas diárias. Números capítulo 28, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado de apresentar-me na época designada a comunidade a comida para as minhas ofertas, preparadas no fogo com aroma que me seja agradável. Diga-lhes: essa é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de um ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereça um cordeiro pela manhã e ao cair da tarde, juntamente com a oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas. Esse é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derrame a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereça um segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararam de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E aí você vê, né? Como até esse momento o Senhor continuava dando instrução e continuava a ensinar. As ofertas do sábado. No dia de sábado, faça uma oferta de 2 carneiros de 1 ano de idade e sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Esse é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassadas com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor. Você vê, uma oferta dedicada ao Senhor. Que coisa linda. Que coisa linda. Uma oferta dedicada ao Senhor. Preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho para o carneiro, 1 litro para cada cordeiro, e 1 litro é o holocausto mensal, que deve ser oferecida a cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com uma oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. E aí você vê, a cada lua nova. Olha, o calendário que nós usamos hoje é um calendário
É um calendário greco-romano, é uma junção. E justamente esse calendário ele é baseado no Sol, não baseado na Lua. A Lua ela segue um ciclo de 28 dias. E é exatamente os 28 dias que o povo, que Deus estabeleceu para o povo, Deus estabeleceu para Israel. Esse é o calendário de Deus, o calendário de 28 dias, esse calendário de cada lua nova. E justamente esse calendário de cada lua nova, ele funciona de forma excelente para cumprir todas as festas e todos os momentos. Mas o que Deus está mostrando é: olha, eu quero sempre que vocês tenham seriedade no que vocês estão fazendo. Eu quero sempre que vocês tenham responsabilidade e tenham cuidado com o tempo de cada coisa. Porque assim, cada tempo é um tempo. Isso serve para nós. Olha, às vezes a gente está passando uma dificuldade, um problema, uma situação. Só que é este tempo. O próximo tempo é outro tempo. Assim como outro tempo também já vai ser, já a gente vai passar por outras situações e que também vai ser outro tempo. Ou seja, o que Deus está mostrando para nós é: cada tempo é um tempo. Se nós estamos em tempo de se alegrar, vamos nos alegrar, vamos louvar, vamos glorificar o Senhor. E se nós estamos em tempo de não se alegrar tanto, né, se entristecer, de estar ali para baixo, vamos nos dedicar ao Senhor também. Em tempo e fora de tempo, dediquemos ao Senhor. Porque Ele supre quem nós somos. Ele cuida de nós. Porque Ele é fundamental. Vamos continuar por causa do horário. As ofertas da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa, durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos e um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada novilho preparada, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo para o carneiro, 2 jarros para cada cordeiro, 1 jarro, ofereça como 1 jarro. Ofereça um bode como sacrifício pela culpa para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecida pela manhã. Assim, façam assim diariamente, durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. E aí você vê, no 7º dia é sábado, né? Convoque uma santa reunião e não faça trabalho algum. E isso que é interessante, porque assim, Deus ele sempre deixa claro que nós temos de fato que trabalhar 6 dias. Mas no 7º nós temos que descansar. Deus ele ensina isso o tempo inteiro ele está ensinando isso. O tempo inteiro ele está mostrando isso. O tempo inteiro ele está deixando claro que essa é a regra que nós temos que seguir. Trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Esse 7º pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O dia que é possível você parar. Pronto. Esse é o dia que você pode parar. Pronto. Você vai parar e louvar a Deus. Acabou. A regra é essa. Tem que seguir essa regra. 6 dias trabalhar, 7º descansar. As ofertas da festa das semanas. No dia da festa da colheita dos meus frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem o holocausto de 2 novilhos, de um carneiro e 7 cordeiros de um ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada carneiro, 2 jarros. E para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeito. E aí você vê, sejam sem defeito. Deus ele deixa claro, as coisas que nós temos que fazer para Ele é tudo sem mácula, é tudo sem defeito. Nós temos que fazer para Deus o melhor. Deus ele deixa claro essa necessidade que nós temos. Façamos para o Senhor as coisas o melhor que nós podemos. Olha, a regra é o seguinte: se Deus ele te deu algo para fazer, faça o melhor que você pode com o que você tem na mão na hora. Se na hora você pode fazer isso é o melhor, faça. Agora, pode ser que você não tenha a capacidade de fazer o melhor ali naquele momento, mas faça o melhor com o que você tem na mão.
A regra e a base é o que você tem na mão. Não é o que o mundo tem. O que o mundo tem, não importa. Mas o que você tem na mão, é isso que você tem que oferecer a Deus. O que você tem na mão que você pode oferecer a Deus de melhor? O que você pode fazer para Deus de melhor? Pronto. Você fez o melhor que você podia com o que você tinha na mão na hora, acabou, você tá ótimo, tá excelente. É o que Deus quer. Agora, Deus não quer, inclusive, que você faça uma oferta de tolo. O que é uma oferta de tolo? É fazer aquilo que você não tem condição. É fazer aquilo que você não pode. É fazer aquilo que você não vai te trazer prejuízos, digamos assim. Dentro daquilo que você pode, faça com alegria. O melhor que você puder. A regra é essa. Vamos continuar. Números capítulo 29. As ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Neste dia vocês tocarão as trombetas, como aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. E aí você vê, Deus faz questão de repetir isso. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros, da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês. Lembra aquele bode? Então, olha aqui, ele continuando, né? E no caso é o bode pela propiciação de vocês. Além dos holocaustos mensais e diários, como a oferta de cereal e com as ofertas derramadas, conforme prescritas, são ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Olha, esse termo aqui é lindo. Lembra para honra e glória nosso Senhor Cristo que a gente leu bastante isso, de aroma agradável ao Senhor? Nós continuamos. O Senhor continua deixando claro, olha, as ofertas para mim são de aroma agradável ao Senhor. Nossa vida tem que ser assim. Nossa vida tem que ser literalmente de aroma agradável ao Senhor. Todos os dias. Tudo que você faz, pelo amor de Deus, faça de aroma agradável ao Senhor. Faça coisas que o Senhor ele pode olhar e se alegrar. Ele pode olhar e ele se satisfazer. Faça coisas pensando em Deus. Tudo que você faz, faça pensando em Deus. Deus, pensa que a contraparte, quem vai receber aquela coisa é Deus. É sério, pensa desse jeito. Ah, isso aqui é pra Deus. Pronto, é pra Deus. Pronto. Pensa desse jeito. O negócio flui. É uma benção. As ofertas do dia da expiação. E ó, só para abrir esse parênteses que o Senhor tá me fazendo lembrar disso. Tem atividades que nós fazemos, algumas a gente gosta, outras a gente não gosta, isso é normal. Mas acredite, se você, olha o que eu tô falando, se você entender que quem está recebendo aquelas atividades que você está fazendo é Deus, olha, tudo muda. Por quê? Porque Deus, ele é o maior interessado em fazer você alguém diferente, em fazer você melhor, em te fazer crescer. Deus é muito mais interessado do que você próprio, no seu próprio bem. E assim, o crescimento, ele é necessário esforço. O crescimento, ele é necessário trabalho. O crescimento, ele é necessário que nós venhamos a focar e fazer. Assim é. Mas a partir do momento que nós entendemos que o outro lado é Deus que está recebendo aquilo que nós estamos empenhando o trabalho, tudo muda. Porque já não é pela nossa força, já não é pela nossa capacidade, mas é pela força e a capacidade dele. Nós só somos instrumentos, nada mais. Vamos continuar por causa do horário. As ofertas do dia da expiação. No 10º dia desse 7º mês, convoque uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros, de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação e do holocausto diário, com a oferta de cereal
e com as ofertas derramadas. As ofertas da festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebre uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresente a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. Para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta derramada e com oferta de cereal. No terceiro dia, prepare 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada de cereal de acordo com o número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quinto e no sexto dia e no sétimo dia, você vê, Deus está falando aqui dia por dia. Quinto, sexto, sétimo. Por quê? Porque cada dia é fundamental. Cada dia é importante. Cada dia segue a regulamentação que ele estabeleceu. E olha, cada dia é um dia importante para Deus. A gente não pode esquecer isso. Olha, o que você passou, o que você viveu, quem você é, ou quem você era, foi importante naquele dia, naquele tempo, naquele momento. Mas hoje você é outra pessoa. Hoje você é diferente. Deus hoje te aperfeiçoou e está te aperfeiçoando. Hoje nós somos inferiores a amanhã, mas superiores a ontem. E assim, Deus ele deixa claro uma coisa. Quando a gente se compara a outra pessoa, quando a gente se compara a outra circunstância, quando a gente se compara a qualquer circunstância externa a nós já nos colocamos em desvantagem. Nós já falamos que Deus nada pode fazer. Nós já estamos reclamando para Deus. Mas quando nós comparamos quem nós somos para quem nós éramos, nós vemos a graça e o poder de Deus. Nós vemos como Deus é bom e cuida de nós. Nós vemos como Deus teve cuidado e tem cuidado de nós. Então, assim, jamais compare você, sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, qualquer coisa sua com outras pessoas. Se você quer comparar algo com algo, compare você, hoje e agora, com o que você era ontem. Mas nunca questões e fatores externos, sabe por quê? Porque tudo isso, Deus ele estabelece. Agora, nossa vida está em estado constante de mudança. Então, assim, não compare. A vida do seu irmão é do seu irmão. A vida dele é dele. Nem compare. Não, deixa lá. Cada um tem um ponto positivo, cada um tem um ponto negativo. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é suficiente em todos e em todo tempo. Então, assim, aqui é o que Deus está estabelecendo. As ofertas aqui no quinto dia, as ofertas aqui no sexto dia e as ofertas aqui no sétimo dia. E no oitavo dia, convoque uma assembleia e não façam trabalho algum. Por quê? Porque é a finalização dessa festa, da festa dos 7 dias. Apresenta uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de um novilho, um cordeiro e 7 cordeiros de 1 ano. Um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Todos sem defeito. Para a oferta de novilho,
do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta derramada e com oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias. Lembra? Voto faz quem quer. Voto faz quem está disposto. Voto faz quem quer fazer o voto. Que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. Aí você vê, tem holocausto, oferta derramada, oferta de cereal e oferta de comunhão. Para cada festa tem que ter tudo isso. Holocausto, oferta derramada, oferta de cereal e oferta de comunhão. Por que Deus está estabelecendo exatamente isso? Porque cada sacrifício é único. E aí que tá. Às vezes a gente está disposto a sacrificar, por exemplo, nossas posses, nosso dinheiro, por exemplo, a Deus, ao reino do Senhor. Mas a gente não está disposto a sacrificar nosso tempo, ou nossa disponibilidade, ou nosso trabalho, ou nosso sono, ou nossa oração, ou nosso jejum. Eu não sei quais são as coisas que você não está disposto a sacrificar para Deus, mas eu sei as minhas. E sabe o que eu faço? Eu oro a Deus. Porque a gente tem que orar a Deus para que Ele mude quem nós somos, para que nós venhamos a ser como Ele quer, para que nós consigamos oferecer sacrifício ao Senhor, não apenas em uma área das nossas vidas, mas em todas, para que todas as áreas sejam santificadas a Deus, sejam glorificadas a Deus, sejam ofertadas a Deus. Entende? Deus, ele quer integridade nossa. Deus, ele não quer, mas tudo bem, eu já contribuo financeiramente com a obra do Senhor. Sim, ótimo. Você faz algo excelente, mas espera aí. E o resto? E seu tempo, e seu trabalho, e seu sono, e sua oração, e seu jejum? E sua dedicação? E a sua presença? Como é que fica? Não, mas eu não... Eu já faço isso. Sim, você faz isso, mas não é só a sua contribuição financeira, mas também é sua contribuição pessoal. É seu trabalho. É o seu evangelizar. É o seu estar ali sendo usado por Deus para lavar o chão, para estar presente. Então, olha, Deus, ele não quer só uma área da sua vida, ele quer toda a sua vida. Mas aí que tá. Não com dor, não com pesar, não com tristeza, não. Mas por gratidão. Gratidão pelo que ele é. Gratidão pelo que ele já fez. Gratidão por Cristo em nós. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Olha que coisa linda. O que o Senhor falou para ele, ele comunicou aos israelitas. Que coisa linda. Números capítulo 30. A regulamentação dos votos. Versículo 1. Números capítulo 30, versículo 1. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que ele disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Preste atenção nisso. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, você vê, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. E aí você vê, olha, o que isso aqui tá? O que é que o Senhor está dizendo aqui? O homem tem uma filha, e essa filha fez um voto, fez um compromisso. Esse pai soube desse voto, soube desse compromisso da filha.
Se o pai não lhe disser nada, ele está concordando de forma implícita. De forma tácita, ele está aceitando aquilo ali. Não, tudo bem, eu estou aceitando. Ele pode até não dizer, eu estou concordando. Mas pelo fato dele não falar algo negativo, ele está concordando. Agora, se o pai não concordar a proibir, automaticamente aquele voto, aquele compromisso, ela está desobrigada. Isso é uma forma que Deus deu para poder guardar, proteger, livrar a mulher, e nesse caso aqui a menina, que ainda mora com seu pai, de riscos e perigos. Assim como Eva foi ali ludibriada, enganada, foi tirada a consciência, né? Ela foi golpeada, digamos assim, pela serpente. Deus não quer que isso aconteça. E Deus dá a responsabilidade ao pai de cuidar dos votos e compromissos da filha, para que ela não venha a cair, para que ela não venha a se envolver em um compromisso, em uma obrigação, que ela não tenha a capacidade de corresponder. Para que ela venha a estar em segurança, para que ela venha a estar em paz. Porque a partir do momento que alguém se compromete, que alguém faz um voto, ela está diante, ela está exposta a uma situação negativa que pode acontecer também. Mas ela, pelo fato de ter um pai e falar com o pai, ela está desobrigada disso. Mais uma vez, isso é uma forma que Deus deu para cuidar, proteger, livrar a menina, a mulher, do risco, do perigo, do mal. Para quê? Para que ela venha estar segura. Versículo 6. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, você vê uma promessa pensada, raciocinada, planejada, não. Uma promessa precipitada. Ela se casou depois de uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser, no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. A responsabilidade antes estava sobre o pai. Agora a responsabilidade está sobre o marido. Mas se o seu marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Ou seja, a responsabilidade antes, lá atrás, era de Adão cuidar de Eva. A responsabilidade agora, da menina quando ainda é jovem, quando ainda mora com o pai, é do pai. E a obrigação depois que ela se casa, de cuidar, de proteger, de zelar, de dar segurança para a esposa, é do esposo. Então, assim, é assim que Deus estabelece. Deus cuida do pai. Deus primeiro cuidou de, lá atrás, no jardim, colocou Adão e Eva. Mas ao invés de Adão cuidar de Eva, Adão foi cuidar das coisas dele. Largou lá Eva. Mas aqui Deus reestabelece isso e mostra, olha, o homem tem que cuidar da mulher. Então, o pai cuida da filha. A filha se casa com o esposo. Agora é o esposo que cuida da esposa. Cuida, provê, protege, dá segurança, dá a vida por ela. O nível é esse. E aí você vê coisa linda, né? Pra quê? Porque Deus entende que cada um tem pontos positivos e pontos negativos. E justamente o que falta no homem tem na mulher. E justamente o que falta na mulher tem no homem. Porque ambos se complementam para a glória de Deus. O homem sozinho, ele é imperfeito. A mulher sozinha é imperfeita. Mas os dois, quando estão juntos, é a perfeição de Deus glorificada. Vamos continuar por causa do horário. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou uma mulher divorciada será válido. Por quê? Porque ela já não tem mais um esposo. Ela pode ter perdido o esposo ou pode ter se divorciado do esposo. Logo, o que ela fizer por ela, tá valendo. Ela já não tem mais aquela segurança, ela não tem mais aquele protetor, ela já não tem mais aquele escudo. É ela por ela. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber,
mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Ou seja, a mulher, mesmo casada, tem um voto, faz um compromisso, e o marido nada a falar, ele aceitou. Tudo bem, o voto é válido. Mas se o seu marido os anular, quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Olha, que a obrigue a humilhar-se. Deus, ele é um Deus de honra. Deus, ele é um Deus que cuida. Deus, ele é um Deus que reconhece e mostra o direito humano de cada um. Se a mulher fez um voto para ela se humilhar, o homem poderá, o homem poderá anular qualquer voto ou qualquer compromisso que ela se humilhar. Ah, ela fez um compromisso e tal, que aquele compromisso ela pode se humilhar e tudo. Não, não, chega, não, acabou, já era. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso, até o dia seguinte, você vê, até o dia seguinte, para quê? Para justamente dar tempo de pensar e de raciocinar. Com isso, confirma todos os votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Ele ouviu os compromissos, ouviu os votos, inclusive sabe ali que era uma coisa ruim, uma coisa negativa, nada falou, então tudo bem. Se contudo ele os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. E aí você vê, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Não ela, mas ele. Por quê? Porque depois ele se arrependeu. Ah, não, não era para ter feito isso. Não era para eu ter permitido minha esposa fazer isso. Sim, mas já fez. O seu prazo, o seu tempo de pensar, de responder, passou. Acabou. Você agora vai sofrer as consequências do seu pecado. Deus lhe dá a responsabilidade. Por isso que nós temos que arcar com a nossa responsabilidade. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa responsabilidade. Enquanto pode, você pode responder. Mas depois, fale agora ou cale-se para sempre. Caso contrário, você vai ficar em uma situação muito ruim. São essas ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e a mulher. E entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na casa de seu pai. Números capítulo 31. A vingança entre os midianitas. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Vocês lembram dele? Que estava ali, apesar de conhecer a Deus, apesar de conhecer o Senhor, apesar de ouvir a voz do Senhor, ele continua onde? No meio dos midianitas. Olha, se você ouve a voz de Deus, você conhece quem Deus é, mas você vive sua vida assim, do mesmo jeito, no mesmo ambiente, que te afasta de Deus, que é inimigo de Deus, que é contrário ao Senhor, cuidado. Cuidado porque consequências podem chegar até a sua vida. Porque enquanto você tem vida, ainda há esperança. Mas chega um momento que a esperança acaba. Por quê? Porque o juízo de Deus vem. Todas as pessoas, inclusive você, vai colher o fruto do pecado. Então, se afasta do pecado, se afasta do erro, se afasta do ambiente que te leva ao pecado. Você conhece a Deus, glória a Deus por isso, sai disso. Fica com o Senhor.
Porque se você estiver no meio do Senhor, você vai ter vida. Mas se você estiver distante dele, cuidado. Muito cuidado. A probabilidade de você ser levado dessa vida é muito alta. Aí, também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, inclusive pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Olha porque ele ficou chateado. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor. Lembra o caso de Peor? Que as mulheres levaram os homens, né, e toda a comunidade a ser infiel a Deus? Então, foram elas. De modo que uma praga feriu a comunidade de Israel. Agora matem todos os meninos e matem também as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro dia e no sétimo dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e os seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é a exigência da lei do Senhor, da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze e ferro, estanho e chumbo. E tudo que resiste ao fogo, vocês deverão passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: Você e o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias das comunidades deverão contar todo o povo e os animais capturados. Divida os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxerem da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tome esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no no sacerdote Eleazar, com a porção do Senhor. Na metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entregue-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, teve toda essa divisão, teve toda essa repartição dos despojos. Os despojos que restaram da presa, os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, 37 das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentas, das quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou da comunidade dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado e 30.500 jumentas e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas. Moisés escolheu um de cada 50 pessoas
para 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor tinha ordenado, e as entregou aos levitas, encarregadas de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxeram como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Você vê, não restava ninguém do exército israelita. O exército foi 100% e voltou 100%. Que coisa linda, né? Nenhum dos israelitas ficou no campo de batalha. 100% foi e 100% voltou. Mas Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado o despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e os levaram para a tenda do encontro com um memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. E aí você vê, Deus cumpriu aquilo que ele falou. Darei esse povo, darei esses inimigos a Israel. E assim foi. Olha, eu não sei o que é que Deus colocou no seu coração. Eu não sei o que é que Deus pôs aí dentro no seu coração. Mas com certeza teve algo que ele colocou. Creia em Deus. Confie no Senhor. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Como vai acontecer e como é, eu sinceramente não sei. Mas eu sei que a palavra dele não volta. Eu sei que ele não mente. Eu sei que ele é homem. Que ele não é homem para mentir. Mas eu sei que ele é poderoso e rei dos reis para cumprir aquilo que ele colocou. Então confie no Senhor. Haja o que houver. Não importa o problema que for, confie no Senhor. Porque é Ele quem cuida de nós. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o dia 37 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, agora no ano de 2026. Em nome de Jesus, agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui no dia 37 de 365 dias com o Senhor, em nome de Jesus. Se inscreve para amanhã, dia 38, você receber a notificação do dia 38, em nome de Jesus. E curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais vidas, mais pessoas, mais almas, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E é isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 38, em nome de Jesus. Amém.